Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o Ruído Branco, do Dom DeLillo. Então, eu já adianto que eu gostei muito do Ruído Branco, já falei no outro vídeo que eu achei maravilhoso. E Ruído Branco é basicamente dividido em 3 partes. A primeira parte, se eu não me engano, chama Ondas e Radiações, mas eu vou deixar o nome aqui se for outro. E nessa primeira parte a gente vai ser apresentado a tudo, então a história é narrada por um professor de um departamento de Hitlerologia, que é um departamento que ele mesmo criou para estudar Hitler, como deve dar para entender. E ele é pai de uma família, então a gente vai conhecer essa cidade pequena onde eles vivem, que é uma cidade basicamente universitária. Vamos conhecer essa universidade e os amigos, os colegas dele, e vamos conhecer essa família. Ele é casado e ele vive com filhos dele e da esposa, filhos, na verdade que é um só, filhos só da esposa e filhos só dele, então é uma casa bem cheia e uma das partes mais legais de acompanhar é justamente essa casa. Então a gente vai ser apresentado a todas essas pessoas e as suas particularidades, e é uma parte que eu já gostei muito. A segunda parte chama A Formação da Nuvem Tóxica, e vai contar sobre justamente isso. Então uma nuvem tóxica vai chegar na cidade, atingir a cidade, e eles vão precisar sair de suas casas e ficar numa situação emergencial, e várias coisas vão acontecer, e coisas assim. E essa parte é um capítulo só, mas é um capítulo bem longo, que vai contar isso. E a terceira parte chama Dilarama, não sei se é assim que eu deveria pronunciar. Nessa parte ele vai descobrir o que é o Dilar, que eu não sei se é assim que pronuncia, que é na verdade um remédio, um comprimido que ele encontrou nas coisas da Babette, que é a esposa. Então ele e uma das filhas dela estão ali investigando, e nessa última parte eles vão descobrir o que é, e vai ser mais ou menos sobre isso que ele vai tratar. Obviamente que as partes não são independentes, então a história continua sendo contada, e esses títulos são só pra mostrar no que a história vai focar, digamos assim. Então nesse último capítulo, os resquícios da fumaça tóxica, da nuvem tóxica, continuam ali, então ainda tem pessoas usando máscaras e coisas assim, andando pela cidade, treinamentos, né, situações de emergência sendo simuladas na cidade, e enfim. Eu não vou conseguir falar muito sobre o que a história trata e os pontos relativos à história que eu mais gostei, porque eu realmente acho que prejudicaria a leitura. Eu acho que uma das coisas mais legais da leitura foi eu ler tentando adivinhar o que é que seria o ponto principal do livro, porque eu não tinha exatamente muita noção, e a atmosfera que ele cria é ótima, então eu acho que não é necessário que eu fale o foco do livro aqui, mas sim que vocês descubram. Então, na verdade, essas partes, nenhuma das partes está separada, elas são todas relacionadas, não são, assim, histórias que acontecem em momentos diferentes nem nada do tipo. Agora, sobre as coisas que eu gostaria de ressaltar do livro, que não são exatamente da história. A primeira coisa é a narração. O narrador é incrível, um dos melhores narradores que eu já li, então ele tem um humor bem ácido, ele é muito engraçado, ele ri da própria desgraça e ele analisa todas as coisas que ele tá vendo. Então eu acho que, primeiro de tudo, a experiência de leitura é ótima por conta da gente estar vendo as coisas pelos olhos dele. A segunda coisa que eu queria falar são as crianças. As crianças desse livro são ótimas. Criança em livro é uma coisa um pouco delicada, porque muitas vezes elas parecem bobas, umas crianças assim um pouco subestimadas, e outras vezes elas parecem mini adultos, e aqui nesse livro as crianças são exatamente crianças. Eles têm, né, ali no meio da casa vários filhos, e em idades diferentes e personalidades diferentes, então dá pra ver que cada um tem uma obsessãozinha com alguma coisa, que é o que vai fazer ele se destacar no meio de todas as outras crianças, e é exatamente assim que acontece com as crianças. Ao mesmo tempo, eles são crianças espertas e eles cutucam um ao outro, e eles se preocupam com o pai ou a mãe e todas as coisas assim, e contam coisas para os irmãos e tem segredinhos. Então
eu achei, assim, as melhores crianças que eu já li, eu acho. São crianças realmente muito boas. E, obviamente, que o narrador também ajuda. Então, ele tem um olhar muito amoroso em relação a essas crianças. E ele presta muita atenção no que elas fazem. Até o Heinrich, que é um pré-adolescente, que é um pouco chatinho. Mas pré-adolescentes são chatinhos, então ele é realmente bem real. Então ele é um pai que presta muita atenção e que tenta fazer parte das coisas e que às vezes não entende o que está ali acontecendo. Então o narrador e as crianças juntos também enriqueceram muito pra mim. A última coisa que eu gostaria de ressaltar, que talvez tenha sido a que eu mais gostei, foi a atmosfera criada pelo autor. O livro é todo estranho desde o começo. Ele tem toda uma coisa... Você sente o tempo todo que tem alguma coisa errada e você não sabe o que é que tá errado. E as descrições do supermercado me deixam assim nervosa, porque ele descreve as luzes e os produtos e eu não consigo mais entrar num supermercado sem ficar pensando nessa descrição dele e das luzes estouradas para as coisas parecerem mais coloridas. Então eu acho que isso enriqueceu muito a leitura e o narrador percebe as coisas assim também. Então esses três fatores assim caminharam juntos. E o ponto alto do livro pra mim foi esse clima. Ele tem uma habilidade incrível de criar essa atmosfera estranha pro livro. O livro todo você consegue sentir que você tá ali naquela situação esquisita junto com eles e você não fica pensando sobre o que seria. O que é que tá fazendo aquilo ser esquisito? E será que tem alguma coisa sendo esquisita ou ele tá pensando que aquilo tá esquisito, entende? Eu não vou falar minhas opiniões sobre o que acontece, nem discutir a moral do livro, digamos assim, porque ia estragar a experiência. Mas se você já leu, por favor, vem aqui nos comentários falar comigo. E se você não leu, não vai ficar lendo os comentários. Daí, se tiverem comentários, pra não estragar, pra não correr o risco de pegar spoiler. E foi realmente uma das coisas que eu mais gostei de ler esse ano, tá? Certamente nos meus preferidinhos. Eu quero muito ler outras coisas do Don DeLillo. Então se alguém tem alguma outra dica de livro dele também, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu separei uma nota, foi muito difícil separar uma nota pra esse livro, porque eu fiz muitas. Meu livro tá todo marcado, meu livro não, eu li no Kindle, mas eu separei um aqui que eu gostei. Então, diz assim: o medo é antinatural. O relâmpago e o trovão são antinaturais. A dor, a morte, a realidade, tudo isso é antinatural. Não suportamos essas coisas tais como elas são. Sabemos demais, por isso apelamos para a repressão, as concessões, os disfarces. É assim que sobrevivemos no universo. Esta é a linguagem natural da espécie. Então eu resolvi escolher essa, porque é um livro que vai falar muito sobre o medo. Então tem toda a parte do desespero da cidade toda quando tem a nuvem tóxica, mas também fala de medos muito mais particulares. Então o medo dele ser deixado de lado pelos filhos, o medo de perder o casamento, o medo dele não ser bem aceito pelas pessoas dessa ciência da hitlerologia, que é do departamento que ele criou. Então como a gente tá na cabeça do narrador, a gente vai passear muito pelos medos dele, e isso faz a gente pensar muito sobre os nossos medos. E ele tem conversas ótimas com várias pessoas, inclusive com as crianças, que fazem a gente pensar sobre essas coisas assim da vida. E então seria mais ou menos isso. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ler desde que eu criei o canal. Eu realmente gostei muito. Eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos como o livro funciona e deixar alguém curioso pra ler. E eu realmente espero que vocês venham aqui nos comentários me falar o que vocês acharam, ou então leiam agora e depois voltem a falar. E é isso, até a próxima!